Bem, galera, estamos aqui para mais uma aula de filosofia no nosso cursinho Cidadania, né? A aula hoje de filosofia, a aula de número 9. Vamos começar hoje. Hoje o nosso tema é racionalismo. René Descartes e o seu racionalismo, seu pensamento racionalista, né? René Descartes ele foi um matemático e filósofo do século XVI ao século XVII. Né? Ele nasceu bem no começo do século XVI, morreu na metade do século XVII. E Descartes ele é considerado um dos grandes pensadores racionalistas, né? Mas o que seria então o racionalismo, já que ele é um racionalista? E o que diferencia o pensamento racionalista dele dos demais racionalistas, né? Bom, o racionalismo é uma vertente filosófica preocupada com o conhecimento, né? Preocupado com a área específica da filosofia chamada epistemologia. Epistemologia é o quê? Seria a área da filosofia, a investigação filosófica acerca dos problemas do conhecimento, né? Podemos conhecer, o conhecimento é real, né? Quem pode conhecer, o que podemos conhecer afinal de contas, né? Podemos conhecer de fato alguma coisa? Então, o racionalismo, todos os racionalistas vão dizer que sim, o ser humano tem a capacidade de conhecer o mundo, né? Porém, não é a única vertente que alega isso de forma positiva, né? Os empiristas também fazem isso, que vocês vão estudar em seguida, mas o tema hoje é o racionalismo e o Descartes, né? Os racionalistas acreditam que o conhecimento ele é possível, né? Eles não têm um ceticismo radical e clássico, né? Que nega a possibilidade do conhecimento. Eles acreditam na possibilidade do conhecimento, só que esse conhecimento ele acontece a partir de um primado específico, né? Que é o primado da razão, né? E o que é a razão aí nesse caso dos racionalistas, né? A razão seria não seria apenas um instrumento para perceber o mundo, para estudar o mundo. Seria o instrumento, né? Seria o grande instrumento, né? Eles acreditam naquela dicotomia entre razão e sensações, né? As sensações seriam, né, que já vem de Platão, né, e outros. A sensação seria aquele local que leva a gente ao erro, né, que leva a gente à insegurança, né? O conhecimento não é seguro se você for se basear nas sensações, porque ela é aleatória, ela é mutável, né? Enquanto que a razão ela levaria para um lugar exato, para o conhecimento exato e imediato do mundo. E Descartes vai concordar com isso, obviamente, né? Todos os racionalistas vão concordar com isso. E para os racionalistas, o pensamento racional, a razão, ela é inata, né? O nosso conhecimento, a nossa capacidade de conhecer, ela é inata, né? A gente não inventa as coisas, a gente já sabe das coisas, né? O conhecimento ele é inato, ele não é feito de fora para dentro, mas de dentro para fora, né? E, portanto, os filósofos racionalistas eles têm essa relação com a matemática e com a lógica, né? Porque eles têm esse foco na precisão do saber. Eles não admitem muitas contradições. Eles tem que ser uma coisa imediata. E René Descartes vai exatamente partir disso. Como matemático, ele acredita também nisso. O conhecimento deve ser exato, imediato e preciso, né? Sem admitir ambiguidades, sem admitir aleatoriedades, né? Bem, naquele contexto onde o Descartes vivia, no século XVI, XVII, estava havendo uma crise, né? Uma crise com base por causa do desenvolvimento da ciência, né? Da ciência, da matemática, né? Então estava havendo uma crise de consciência, né? As instituições, né? A igreja, o Estado, todas as formas tradicionais de conhecimento estavam sendo colocadas em xeque pelas novas descobertas e pelos novos pensadores, né? E Descartes foi um deles. Descartes foi um dos que viu a fragilidade no conhecimento, né? Só que a partir disso, Descartes começou a perguntar, bom, se o conhecimento está passando por essa fragilidade, como é que a gente pode obter exatidão? Como é que a gente pode obter um conhecimento real? Se tudo é posto em dúvida, como é que a gente pode saber o que é e o que não é real, né? E Descartes vai responder que cada ser humano, individualmente, tem o que ele chamou de razão natural.
né, que a gente pode chamar também de bom senso, né? Descartes vai dizer que o bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo, né? Isso significa o quê? O bom senso seria essa nossa capacidade de captar de forma intuitiva o conhecimento imediato do mundo, né? Você não precisa pensar muito para chegar lá, porque você já capta porque aquilo imediatamente, porque aquilo é óbvio, aquilo parece óbvio, né? Por exemplo, o quadrado. Quando você pensa no quadrado, você pensa imediatamente em 4 lados, né? Isso é um conhecimento imediato, exato, né? 2 mais 2, 4. É um conhecimento exato, não admite ambiguidades, né? Diferente de dizer, esta parede é branca, né? Ser branca não é a propriedade exata, imediata dessa parede, né? Ela poderia ser qualquer outra cor, né? E seria um conhecimento a partir das sensações, só que Descartes não admitia isso, né? Porque as sensações enganam, etc. A própria ciência estava demonstrando isso com o seu processo de desenvolvimento e trazendo mais problematização acerca do conhecimento da época, né? Então Descartes, a partir disso, ele seguiu o seguinte raciocínio: se eu colocar tudo em dúvida, eu vou ter que chegar em um conhecimento que seja exato e necessário. Ou seja, se eu colocar o conhecimento da igreja, o conhecimento científico, o conhecimento tradicional, o conhecimento do senso comum, se eu colocar tudo isso em dúvida, o que será que sobra como conhecimento real, como conhecimento efetivo das coisas? E o Descartes vai chegar à conclusão, né, e aí entra a famosa frase dele, de que se eu penso, logo eu existo, né, o famoso cogito ergo sum, no latim, que significa penso, logo existo. E para o Descartes, essa é a única verdade, aliás, essa é a primeira verdade imediata e universal. Né? O que significa penso, logo existo? Né? Significa que eu posso colocar tudo em dúvida, menos o fato de que eu tenho uma dúvida, que eu posso pensar sobre a dúvida. E se eu penso, logo eu existo. Se eu duvido, logo eu existo. Se eu estou efetuando alguma tarefa cognitiva do pensamento, essa é a primeira verdade imediata. Né? Porque se eu disser, essa laranja é vermelha, essa vassoura é de madeira, né? Isso não é evidente. Isso não é evidente. Agora, se eu nego algo, se eu duvido de algo, né, isso já pressupõe que algo está duvidando, algo está pensando. O que é esse algo? Sou eu. Né? E essa é a primeira verdade universal. Isso é o cogito do Descartes. É o pensamento, é o penso. Né? Então, o que é o ser humano para Descartes? É uma coisa que pensa. Ele vai colocar isso. Né? O ser humano é uma coisa que pensa. Então, a partir disso, ele vai estabelecer um pensamento bastante original na modernidade, um dos que funda, né, ou pelo menos que continuam o pensamento moderno, onde as tradições, seja do Estado, seja da igreja, seja das próprias instituições do conhecimento, da ciência, elas são deixadas de lado para colocar um primado do sujeito, né, do indivíduo. Segundo Descartes, cada pessoa teria uma razão natural. Né? E esse seria o verdadeiro conhecimento exato, imediato e confiável que a gente tem, de fato. Né? Já que as instituições não são confiáveis, o que é confiável é exatamente esse bom senso natural que cada ser humano tem. Né? E a partir de verdades, primeiras verdades óbvias, você vai chegando em conclusões mais complexas com o decorrer do tempo. Né? E para o Descartes, esse seria o papel do filósofo. Seria exatamente esse o papel do filósofo. Seria identificar essas verdades imediatas, essas verdades que são óbvias. Né? E a partir dessas verdades óbvias, identificar outras verdades que são óbvias a partir dessas verdades. Né? Essa seria a tarefa do filósofo. Diferente de um físico, de um astrônomo, de um biólogo, que não buscaria essas verdades imediatas, porque eles trabalham com a sensação também, né? Com elaborações contingentes e não necessárias como o
filósofo racionalista pressupõe, não é? Bom, e a partir disso ele estabelece esse modelo, né? Esse modelo progressivo de conhecimento, a partir do simples chegar no complexo. Só que o simples aí é a verdade imediata, como eu já falei, como a matemática. 2 mais 2 é 4. Não há o que negar aí, né? E esse método de você colocar tudo em dúvida, né, o Descartes vai chamar de ceticismo metódico, né? Descartes é um cético nesse sentido, mas ele não é um cético absoluto, um cético tradicional, né, que nega o conhecimento. Como já foi falado aqui, o conhecimento é plenamente possível para os racionalistas, mas ele é possível no primado da razão, não dos sentimentos, não das sensações, não da estética, né, não da ciência em si, mas da própria razão, dessa razão natural que o Descartes vai dizer que é bem distribuído, né? O bom senso, a razão natural é bem distribuído por toda a humanidade. Bem, essa é a relação entre Descartes e o racionalismo, uma questão bem básica, bem introdutória, né? Que vocês vão conseguir para entender o autor de forma mais complexa em estudos mais aprofundados. Essa é a aula de hoje. Bons estudos!